estudos, tratarei sobre um dos treinos aqui, o qual eu recordo o lance de Story Procedures, SP, também conhecido como Procedures. Nesse momento estou compartilhando a tela com vocês e eu irei aqui para minha primeira Procedure. Cria Procedure SP Grava Venda. Bom, um nome bem sugestivo. Tem três parâmetros, dois de entrada, um de saída. Os dois parâmetros de entrada, o vendedor, o cliente e o último código que foi inserido. Então essa é a rotina correta aí, utilizando um select, last, underline, insert, underline d. O que for produzido aqui, neste last, insert, id, ele é jogado dentro desse parâmetro que foi passado aqui no cabeçalho dessa procedure, desse procedimento que grava a venda. Então, observemos aqui. Insert into TB Venda. Eu estou passando aqui o vendedor, o cliente e o total. Podemos observar aqui que o vendedor e o cliente são os dois parâmetros de entrada. O zero já é um valor afixado, pois ele será atualizado em rotinas mais adiante. Quando a venda é finalizada, obviamente, o valor total da minha venda é atualizado. E cada vez que eu utilizo alguma interface, como, por exemplo, o objeto Pascal, no ambiente Delphi, a linguagem PHP, eu necessito trabalhar com esse último código inserido. Por sua vez, então, eu tenho esse select, last, insert, id. Pois bem, a próxima procedure aqui, eu dei uma ajustada no tamanho dela, ela se chama Story de Procedure Cancelar Venda. Observe que eu quebrei um pouquinho a minha rotina de deixar o parâmetro um pouco mais abaixo, debaixo aqui da palavra create, e deixei ela aqui em cima, para que fosse contextualizado todo o código aqui. O que está acontecendo aqui? Foi passado apenas um parâmetro de entrada, que é a venda. A venda que eu desejo cancelar. E aqui dentro, eu estou colocando um novo conceito chamado cursor. Mas para isso, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu estou cancelando uma venda, eu tenho que pensar no meu estoque que está sendo reabastecido. Porque os produtos daquela venda saem do carrinho, e eles voltam para as gôndolas, voltam para o estoque de alguma maneira, enfim, volta para a loja. E aí eu tenho aqui o PROD, que representa o código do produto e a quantidade do produto. Eles são inteiros. Vejam que não foram parâmetros passados lá no cabeçalho, aqui no alto, mas sim duas variáveis que foram criadas. Por sua vez, eu criei um valor chamado finalizado. Ele também é um inteiro, poderia ter escrito int ao invés de integer, e por padrão ele é zero. E aí vem um conceito novo, essa primeira parte aqui. O que será que esse cur cancela prods? Vamos lá para a representação que eu montei aqui. Pois bem, eu criarei aqui um cur cancela prods, e aqui é onde eu declaro o mesmo. Declare cur cancela prods. E eu estou montando esse cara como um cursor que vai abarcar, que vai envolver essa consulta aqui. Eu estou selecionando da tabela TB Item Venda um determinado produto, aquela quantidade daquele produto, onde o código da venda seja igual ao código da venda que eu estou passando lá como parâmetro. Então, lembramos do exemplo, tem uma venda de número 16. Eu tenho lá 5 itens.
Essa é a grande questão de utilizar o cursor. Com o cursor, eu vou precisar declarar esse cursor, abrir esse cursor, como eu faço aqui, e quando eu abro, através dessa linha de código aqui, ó, antes disso eu farei uma ressalva. Eu vou declarar uma manipulação de forma contínua para a rotina que eu vou fazer logo abaixo para poder movimentar esse cursor. Então, declare continue handler. Estou criando, estou declarando de forma contínua a minha manipulação, a minha manipuladora. E para quando eu não encontrar essa variável inteira, que sempre por padrão ela é 0, ela receberá 1. E que horas que ele não vai encontrar, né? Digamos assim, não encontrar, não finalizar. Na hora que chegar ao seu término. Quando eu percorrer a minha repetição aqui e observar o fim desse cursor, aquele valor que inicialmente era 0, ele será carregado com 1. E, por sua vez, isso será indicação de que eu conseguirei terminar a movimentação do meu cursor. Vamos lá. Então, declarei o cursor, indiquei para esse cursor que quando finalizar eu vou startar ele com, eu vou startar não, vou carregar ele com um, desculpa a pronúncia. Aí eu vou abrir esse cursor, abrir. Carreguei o prod, carreguei a quantidade de produto. Por sua vez, quando eu abro, eu tenho esse comando aqui, fetch next from. Então, eu estou pegando esse cursor que foi declarado cur cancela prods, que por sua vez foi aberto, e estou falando assim, olha, abrir e agora eu carreguei aí dentro de você, cursor, como se fosse uma ideia assim, né? Como se ele fosse uma tabela virtual. Como se fosse uma ideia de registros, né? E aqui eu vou ter os campos quantidade, né? E, perdão, o produto. E, por sua vez, a quantidade desse produto. Mas veja, quando eu declarei esse cursor e eu abro ele, eu estou abastecendo ele com valores aqui dentro. Então, por sua vez, eu tenho aqui o produto 5, aquela venda, tá, gente? 10. O produto 9, com a quantidade 30. Tem aqui o produto de código 18.000 e comprei apenas um item. Então, na verdade, eu estou pegando tudo que tem de resultado e distribuindo nessa espécie de tabela dinâmica aqui, né? Não dinâmica, né? Uma tabela fixada, ela tem o seu fim ali, né? Concebido. Só que, veja bem, eu abasteci. Então, eu tenho aqui quem são os produtos e as minhas respectivas quantidades. Por sua vez, se eu tenho isso carregado em tu, né? Foi jogado dentro do prod e da quantidade do produto, eu preciso, nesse momento, fazer uma movimentação nesse cursor, utilizando a estrutura de repetição. Utilizando a estrutura de repetição. Utilizando a estrutura de repetição, tá certo? Algum momento tem que finalizar. Então, eu declarei aqui um objeto chamado getLegal. Como se fosse uma espécie de ponteiro, né? Vou pôr na cor diferente aqui um pouquinho. O getLegal é esse cara vermelho aqui. E aí, assim, o que ele fez? Ele apontou, então, fetch cur cancela prods into prod quantidade prod, tá?
apontou para esse registro aqui. A primeira vez, pô, eu acabei de entrar, aquele valor inicial ainda continua sendo 0. Então, se finalizado é igual a 1, então o que ele faria? Ele limparia, digamos assim, deixaria esse ponteiro, né? E com isso, esse get legal seria limpo. Mas a gente sabe aqui, observando que pelo primeiro registro, ainda isso não vai acontecer. Tem mais registros para dar uma percorrida aqui. Então, vai lá. Para o primeiro registro, ele falou assim, olha, 5 e 10. O que eu vou fazer com esse 5 e com esse 10? Esse 5 e esse 10, olha só. A quantidade do produto desse momento aqui, eu estou vendo quem que é. É 10. Esse cara aqui. Então, atualiza do TB Stock recebendo. Quantidade recebe. Vamos supor que eu tenho 100 lá. Mas eu tinha comprado 10 naquela venda de código 16. Tá aqui, ó. Código venda 16. E agora está voltando para o meu estoque. Então, eu vou ter 100 mais 10, vai resultar em 110. Por sua vez, eu preciso saber quem que é esse produto. E para saber quem que é o produto, existe esse parâmetro aqui, digamos assim, um parâmetro, uma variável, seria como uma variável que se comporta, esse prod. Aí o que acontece? Ele não entrou nessa arapuca aqui, ele atualizou. Uou! Vamos movimentar esse laço aqui. Pois bem, o processo é esse mesmo. Agora, ao invés de apontar para esse primeiro registro, vai apontar para esse registro de produto código 9 e quantidade 30. O que ele vai fazer? Eu ainda estou com esse get legal, com essa espécie de ponteiro aqui, né? E estou falando assim, olha, estou manipulando, joga aí agora, o prod vai ser, essa variável vai ser 9, então vai ser 9 aqui, e o 30 vai ser aqui. É final? Não, não é final ainda. Então ele não vai cair nessa arapuca aqui. O que vai acontecer? Ele virá aqui nessa rotina. Então eu vou atualizar do estoque, alterando. Vamos supor que esse produto de código 9, ele tinha lá 50. 50 é o que tem, né? TD recebe. Quanto que você tem? Ah, eu tenho 50. Opa, então tá voltando aqueles 30 que foi cancelado. Então tá dando 80. Mas quem que é o produto? Produto 9. Então, cada variável vai abastecendo aqui, ó. Por sua vez, ele faz o fim do loop. E, uou, movimenta aqui em cima. Agora é a vez do get legal. Tá nessa posição aqui, por exemplo. Caminhou um pouco mais, tá? Eu estou pegando aqui o produto, a quantidade do produto. O prod é a quantidade do produto. Então, eu tenho aqui o 1.800 será carregado nessa variável, nesse parâmetro prod aqui. E esse número 1 vai vir aqui para o QTD prod. Então, por sua vez, ele alimentará aqui essa rotina, então atualiza do estoque, carregando a quantidade. Receba o que tem você, quantidade mais. Vamos supor que eu tinha 50. 50 mais o que eu estou devolvendo é 1. 51, boa ideia. Onde o produto seja igual a 1.800. Então, por sua vez, ele vai fazendo essa movimentação aqui. Haverá um momento, meu rei, que ele vai carregar o produto, vai carregar a quantidade do produto, e vai ser o último valor já carregado.
não tem mais para quem ele apontar, digamos assim, já foi. Aí ele chega aqui e automaticamente, né, quando não encontrar, para quando terminar, aí seria essa ideia, para quando for finalizado, automaticamente o finalizado é 1. A rotina aqui desse ponteiro entende isso. Então, 1 é igual a 1, sim, verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar esse get legal. Então, por sua vez, a rotina ela é interrompida. Na sequência, o que eu faço com esse cur cancela prod aqui que está movimentando? Eu fecho ele, tá? Eu fecho esse cara. E aí, na sequência, vamos pensar. A ideia de fazer uma deleção aqui é devolver os itens para o estoque. Então, por sua vez, eu utilizei cursores. A última instrução que eu coloco ali, isso é uma regra que eu fiz nesse exemplo, foi, olha, quando passar todas essas linhas aqui, na sequência, você vai fazer o favor de eliminar a minha venda do carrinho. Agora, se você quiser eliminar essa venda, né, é o registro filho, não terá mais nenhuma participação, nenhum registro que tenha a venda 16, por exemplo, 16, 16, 16, 16, 16. Falei 5 vezes aqui, pois é a quantidade de vezes que apareceu o registro filho. Se você não quer que apareça mais, né, nem no filho e nem no pai, a gente tem que observar uma coisa. Aqui eu deletei os registros filhos. Para eliminar o registro pai, depois que eu eliminei os filhos, eu ainda poderia, se eu quisesse, depende da regra do seu negócio que você vai estabelecer, eliminar o registro pai, que vem lá da tabela venda, representado pelo campo código. E o parâmetro aqui que guarda a venda é o code venda. Senhores, então, nesse primeiro momento aqui, eu tratei sobre a gravação da venda, que teve um conceito interessante aqui, que pega o último ID inserido, nesse caso uma inserção só, tranquilo, né? Vai pegar o último apontamento. E aqui está utilizando o recurso de cursores.